Boa noite, estamos abrindo aqui mais um painel regional, sempre pela TV Santa Cecília. Você acompanha, confere com a gente, de segunda a sexta-feira, a partir das 10 da noite, entrevistas, debates, discussões importantes sobre o desenvolvimento e o crescimento da Baixada Santista e os temas que estão na pauta nacional também. Lembrando que a gente tem diariamente também um encontro às 1h30 da tarde, o painel regional Debates, personalidades da nossa região metropolitana e do Brasil, discutem com você nas nossas bancadas, não é? Os temas relevantes, não é, para a nossa região e, claro, os assuntos que também fazem o dia a dia, que estão na pauta nacional também. Nessa edição, com prazer, a gente recebe aqui a jornalista Noemi Macedo, editora e proprietária, não é, do jornal Espaço Aberto, que comemora mais um aniversário. Está comemorando, né, Noemi? Mais um aniversário, são 26 anos já. 26 anos. Trazendo boas informações aqui para a cidade e para a região, né? Tudo bem, Noemi? Boa noite. Tudo bem, boa noite, doutorão. Boa noite, Filete. Boa noite, telespectadores. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Muito bem. Noemi com a gente aqui, Eduardo Filete, médico veterinário, mais uma vez colabora, participa aqui com a gente no painel regional. Tudo bem? Boa noite, Filete. Tudo bem. Boa noite para a toda Santa Cecília, no auditório aqui do Perso Mussi. E a Noemi, que há 26 anos atrás estava nesse mesmo espaço, eu começando a dar aula na Santa Cecília, e a Noemi, assessora de imprensa aqui da universidade. Aproveitar para parabenizar a família Teixeira pelo Marcelo Teixeira, que vai receber o prêmio amanhã, dia 3 de dezembro, na Câmara, às 19h30, né? Parabéns, Marcelo Teixeira e toda a família Teixeira aí, nesse complexo da educação santista aqui, né? É a medalha Brás Cubas. Medalha Brás Cubas. Muito bem. A medalha Brás Cubas é o presidente aqui do Complexo Santa Cecília de Comunicação e um dos reitores, né, da Universidade Santa Cecília. Um abraço ao Marcelo Teixeira e à família toda também, tá certo? 3017-9110, você liga para cá, participa com a gente, envia o seu comentário, a sua pergunta a respeito dos temas que a gente coloca em discussão e coloca em debate aqui ao longo do programa, né? Bom, o Filete lembrou bem, não é, Noemi? 26 anos do Espaço Aberto, é uma data significativa, já ultrapassou as bodas de prata, com louvor, né? E vamos falar um pouquinho do Espaço Aberto, é um jornal que circula mensalmente, né? Uhum. Aqui, se puder... O pessoal puder dar um close, a gente já deu o close aqui na hora do almoço, no programa da 1h30 da tarde, no painel Debates, né? Mas não custa a gente, mais uma vez, apresentar aqui e relembrar para você o jornal circulando na edição do mês de novembro, é isso? Isso. Muito bem. Então, há 26 anos atrás, de onde surgiu essa ideia? A ideia surgiu a partir do fechamento do jornal Cidade de Santos, em setembro de 1987, 15 de setembro. É verdade. Um grupo, os jornalistas, os profissionais, vamos dizer, os mais antigos da casa, resolveram que estava na hora de criar um jornal independente para dar sequência ao trabalho da Cidade de Santos. E aí esse grupo se reuniu, começamos a pesquisar, e o jornalista é um sonhador. Nós tínhamos toda uma equipe, desde diagramador até telefonista. Tínhamos tudo. A publicidade que mantém o jornal é que era a coisa mais difícil. Mas o jornal surgiu... Como sempre, né? Exatamente, surgiu do sonho de criar um trabalho independente. E, coincidentemente, na época, eu já fazia assessoria de imprensa aqui para a Universidade de Santa Cecília. Então, já conheci o Filete, já conheci o pessoal da casa. Já te veterano, né, Filete? Pô. E foi assim que surgiu. Me ajudou muito aqui, a Noemi. Imagino porque que sim, na época, eu hoje vejo umas pessoas falam as besteiras na televisão, profissionais liberais, políticos, muitas vezes, falam de assessoria de imprensa. E aí, quando há 25 anos atrás, não existia muito de assessoria de imprensa, né? E a Noemi foi uma das primeiras aqui na Baixada que fez esse trabalho, né? Com a família Teixeira e tal. E eu era pesquisador aqui, eu lembro que a Noemi publicou Filete, o mais jovem pesquisador da América do Sul. Então a gente começa a saber o que é um mailing, não tinha internet na época, o que é um mailing, o que é uma coisa, o que é um convite, como é que se faz um convite. E a Noemi me ensinou essas coisas, quer dizer, eu ia vendo ela trabalhar e ia tentando, né, me aproximar dessa área. Assimilar, né? Assimilar. Os conhecimentos. Então a Noemi, ela construiu essa parte dessa comunicação aqui do Santa Cecília, né? Depois tiveram outros, né? Fidalgo. O Fidalgo foi anterior. Foi anterior, depois voltou, né? Tinha o convite do Fidalgo e fizemos um trabalho juntos aqui. Nós já trabalhávamos na área da educação, ele num veículo, eu no outro, e nos encontramos aqui. Aliás, eu vim a convite dele
aqui para a universidade. Fizemos um trabalho. É uma assessoria boa, né? Tinha fotógrafo também, né? Tinha uma boa estrutura para a época, 1980, a década de 80, nós tínhamos aqui na Santa Cecília uma belíssima estrutura. Dava para desenvolver um bom trabalho. E eu lembro que a gente vinha tarde aqui, porque na hora do almoço, para passar o trabalho que a gente fazia de pino, placa, com a engenharia do Santa Cecília, fizemos uma cadeira de roda com a engenharia e tal, e o Dr. Milton Teixeira entrava na sala e sempre brincava, ficava conversando lá, passando alguma coisa, via os trabalhos. Era uma época bem romântica, porque era assim... A universidade era grande, mas era... Não tinha o porte que tem hoje. Tinha o porte que tem hoje. Então, estava crescendo ainda, expandindo. O Marcelo era mais garoto, né? Mais garoto. Todos nós éramos. Isso é verdade. Há 26 anos atrás. Não tínhamos cabelo branco, entendeu? Era uma outra... Mais cabelo. Bom, Noemi, voltando então para o Espaço Aberto. Aí o pessoal saiu do Cidade Santos. Pô, saiu do Cidade Santos? Não, o Cidade Santos acabou, né? Infelizmente, acabou, o Grupo Folha fechou o Cidade Santos aqui na região, né? E ficou como jornal diário, único e exclusivamente o jornal A Tribuna. Né? Exato. E o grupo tinha a intenção de criar um trabalho independente. Claro que nunca o grupo pensou na possibilidade de fazer o diário naquela época, porque não havia estrutura. Muito difícil, né? Muito difícil. Mas era um grupo de sonhadores. Nós éramos 13 sócios. Imagine, nós tínhamos, entre os sócios, jornalistas, diagramador, telefonista, nós tínhamos até o contínuo. Então, era uma coisa assim muito gostosa, era uma família. Só que a gente não tinha essa dimensão da necessidade de subsistência do jornal. A gente sabia fazer o jornal. O problema era vender o jornal. Você entendeu o que o pessoal da chefia falava antes, o pessoal da publicidade falava antes, né? Nossa! E foi assim... Tem que vender. Tá? Exato. E tem que vender, né? Claro. Mas foi graças à experiência do grupo que a gente criou um jornal que continua independente. Independente significa o quê? Independente de partidos, independente de posições da cidade, nós temos a publicidade como uma arma necessária, desde que ela não interfira na linha do jornal. Ah, sim, evidentemente que... Aliás, é uma coisa difícil de se estabelecer um divisor de águas, né? Porque às vezes o cara acha que investe no jornal, faz uma publicidade no jornal e pode mandar no que o... Não é bem assim, as coisas não funcionam assim, né? Noemi, nesses 26 anos de atuação aí, bissemanal, bimensal, né? Mensal, tudo. Qual foi a matéria que você fez? Porque eu já vi você fazendo uma matéria falando bem do PT, falando mal, depende do momento, PMDB, acho que é um jornal independente mesmo, né? Não, assim, qual a matéria que você fez, se é que existiu essa matéria, que causou problema, assim, no bastidor? Agora a gente pode falar que o jornal é de muito tempo, então dá para você falar uma coisa que já passou. Teve alguma coisa que você fez no governo Thelma, governo Beto, governo Capistrano, que você pegou aí no governo Papa, e que teve alguma repercussão, que deu um bafafá, assim? Olha, em todos os governos... não deles necessariamente, alguma coisa que aconteceu na Câmara. Seria impossível um jornal de 26 anos não ter criado uma animosidade, não ter criado antipatia, e isso aconteceu ao longo desses 26 anos. Houve um período, década de 90, que o jornal era tão pressionado, era tão vigiado, esse é o termo, ao ponto de recebermos telefonemas ameaçadores. As matérias saíam, o jornal saía sempre a última quinta-feira do mês. Naquela quinta-feira, a gente já começava a receber ligações. Inclusive, pessoas ligavam dizendo: hoje você está com seu filho, com a sua filha, você desceu a tal hora, porque eu costumava ir aos sábados. A gente ia para o jornal, é uma cria sua, né? Então eu levava os meus filhos pequenos, porque com quem eu ia deixá-los aos sábados? Então as pessoas nos vigiavam, ligavam ameaçando, em virtude de alguma publicação, dizendo: olha, o seu filho, a sua filha está vestindo tal roupa, tal, vocês entraram tal hora, vocês entraram... Né? Isso foi uma violência moral, muito grande, né? Foi no período década de 90, foi uma fase muito difícil. Nós chegamos a entrar em contato, nós chegamos a fazer queixa, nós procuramos
a Justiça. O jornal tinha saído com alguma matéria contundente? Sempre, com alguma denúncia sempre. Importante? Olha, lembrar para você qual foi especificamente... Mas sempre saía. Aconteceu e na administração, eu tenho boas amizades, e eu falo que a gente consegue circular em todas as bandeiras, em todos os partidos. Tenho as minhas preferências, ninguém precisa ficar sabendo. Mas o período do PT... na década de 90, nos anos 90, foi um período muito tumultuado para a gente. Eles não aceitavam a nossa postura de crítica. Então, foi um período muito difícil. Mas não foi só com o Partido dos Trabalhadores. Anos depois, outros partidos que assumiram o Palácio, José Bonifácio, também tentaram nos jogar um cabestro, tentaram nos cercear, nos policiar. Mas a gente sempre sobreviveu a isso e não cedemos. Muito bem, então vamos fazer o primeiro intervalo aqui, estouramos já o primeiro bloco, vamos para um rápido intervalo, a gente volta já com a Noemi e com o Eduardo Filete, em instantes. Voltamos ao segundo bloco aqui do nosso painel regional, com prazer conversando com a jornalista Noemi Macedo, editora-chefe, proprietária do Espaço Aberto, né, um jornal mensal, né, que circula aqui pela nossa região metropolitana, como a Noemi já repetiu várias vezes, um jornal independente e circula em formato tabloide, não é, Noemi? Tabloide, mensal, o impresso, mas nós temos o online, que é atualizado diariamente. Diariamente, né? Isso. E o nosso Eduardo Filete, mais uma vez, participando e colaborando com a gente aqui. 3017 91 10, sempre para você entrar em contato, participar com a gente aqui, né? Bom, tem uma matéria interessante que envolve o Hospital dos Estivadores, né? Diz aqui, o sonho de uma categoria para a saúde da população agora depende da Prefeitura Municipal de Santos. O projeto estava pronto, ia ser iniciado, a atual administração assumiu, o secretário de Saúde desta atual gestão montou lá uma equipe para fazer uma avaliação do projeto, enfim, concluiu que o projeto não era bom e teria que fazer uma série de alterações, enfim. A obra fica para 2015, se eu não estou equivocado, é isso? Começar, a previsão é, se começar em 2014, no primeiro semestre, deverá estar concluído em 18 meses. Então, eu imagino início de 2016. Final de 2015, é isso? 2016, né? Bom, e aí, uma foto aqui do Vanderlei, né? Vanderlei José da Silva, o ex-presidente do Sindicato dos Estivadores, uma figura lendária, como diz aqui o texto mesmo, né? Essa foto é antiga, está novinho aqui o Vanderlei. Não, essa foto é recente, foi feita na Câmara. Então ele está novinho, viu? Está conservado, mas ele é uma pessoa jovem, ele está com 60, ele deve estar com 61 a 62, conversamos isso esses dias. É mesmo, né? Ele é jovem. Mas, Noemi, construir um hospital, você constrói, aquela coisa do hospital de cachorro, querem construir e tal. Em São Paulo, construiu o hospital de cachorro, 10 milhões. Tudo bem, para a Prefeitura de São Paulo é fácil de construir, né? É uma gota d'água. É uma gota d'água. Só que em São é Paulo tem que construir 10 equipamentos desses. O que aconteceu? Em vez de fazer uma PPP com as clínicas, parceria público-privada, construíram um hospital. Os caras amarram o cachorro na porta, hoje tem 50 cachorros internados, não tem vaga para internar cachorro de ninguém, só com os abandonados. Então o que acontece? É os estivadores. O prefeito tem que ter a preocupação de construir o hospital. Mas duro não é construção, porque é a manutenção de 6 a 7 milhões por mês. E aquele problema de transferir pacientes que merecem, de Peruíbe, Itaém, Mongaguá, que os prefeitos de lá, logicamente que não tem esse recurso todo, vão comprar ambulância para transferência, que eu também, se fosse prefeito lá, não tinha jeito, não ia deixar a população morrer. Mas o que acontece? Vai ficar sobrecarregado para Santos. Se não algemar o governo do estado nesse projeto aí, que o Paulo tem essa condição, tudo, então por isso que eu acho que o Paulo está certo nesse ponto do hospital, de segurar um pouco, por quê? Porque a manutenção vai prejudicar muito o orçamento de Santos, que já está apertado, né? Então, eu acredito que, na minha opinião, é um hospital que tem que ter o governo do estado tem que custear, o governo federal, porque senão nós vamos arrebentar com a cidade, visto a migração de pessoas que merecem, do Guarujá, Bertioga, de São Vicente, de a região que vão migrar para Santos, porque vai ter um atendimento melhor, a pessoa quer ser bem atendida, e é justo que a pessoa venha procurar o melhor para ela e para a sua família, né? Mas vai estourar com o orçamento de Santos. Você está falando que o ideal seria realmente um hospital regional. Regional, com dinheiro do Estado, exato, dinheiro federal. E que todos os municípios participassem. Isso.
O que acontece com o Hospital dos Estivadores, o que a gente sente, a grande expectativa e a grande crítica é uma região, uma cidade como Santos, uma região Baixada Santista, permanecer com um hospital deste porte, com um imóvel deste porte fechado né? Com a falta de leitos que a região apresenta, só correr agora, depois de anos. E aí o que acontece? Entra um projeto, altera o projeto. Agora um projeto mais adequado. Só que a grande discussão é isso que você colocou. Esse hospital vai atender quem? Santos? São Vicente? A região Guarujá? toda. A região. Então, eu acho que... Não tem equipamentos de metade desse porte na região. Não tem. O empresário Antônio Hermílio sempre disse que construir um hospital é muito fácil. Pega recursos, vai buscar. O problema é manter este hospital. Porque a demanda é sempre maior do que a estrutura. Então, o que acontece? Um hospital desse porte para Santos, a prefeitura não vai conseguir manter. Não vai por quê? Ela não terá como negar atendimento ao município vizinho. Pode fazer isso, não né? tem condições. Não, isso não pode. Né? Então, eu acho que, já que foi protelado esse início, o edital de licitação saiu há pouco tempo, a obra vai demorar, então que seja feita essa discussão com o Estado e até com a federação, para que ambos assumam com os municípios a responsabilidade para o atendimento à população. Porque a gente não vai, o hospital não vai ficar restrito à cidade de Santos. Não tem como. E até os paulistas, interioranos que vêm aqui no verão, passar o verão aqui, que é uma quantidade muito grande, triplica, quadruplica a população aqui, também vão utilizar esse equipamento, né, Noemi? Aliás, nós estamos comemorando 43 né? 43 Exatamente, anos. Hoje, dia 2 de dezembro de 1970, foi fundado o Hospital dos Estivadores, o então presidente da Estiva, o Persídio Souza Pato, é isso, né? Isso, Persídio Souza Pato. Persídio Souza Pato. O jornal O Espaço Aberto historiou aqui, né? E dentro dessa história do Hospital dos Estivadores, tem alguns episódios aí, alguns momentos tristes, né? Era bom a gente até riscar do mapa algumas figuras aí lamentáveis que passaram aqui. Olha aqui, você passa aqui na concepção dos trabalhadores, enfim, a partir da inauguração, o Estado deveria caminhar com as suas próprias pernas, né? Era essa a expectativa. Em 1986, os estivadores desvincularam o hospital da administração do sindicato, dando autonomia. Né? Em 97, voltou a ser administrada pelo sindicato. Em 98, a direção foi entregue a uma ONG. Essa ONG foi famosa aqui na cidade, hein? O tal do Instituto Internacional da Juventude para o Desenvolvimento. Lembra disso, Felipe? Dirigida por Marcelo Senise. Entrevistei esse cidadão algumas vezes, né? E diz aqui o jornal, foi um desastre, realmente foi, né? Eu lembro quando o presidente da ONG, quando a ONG foi apresentada à Câmara. Durante uma sessão, o presidente da ONG foi levado, não lembro se pelos estivadores, eu não lembro por quem. E adentrou a sala Princesa Isabel e todo mundo parou, porque estava ali o salvador da pátria. E eu lembro bem a bancada da imprensa, um olhava para o outro e não acreditava no que estava ouvindo, porque de repente houve assim, uma exaltação, uma ONG, que ninguém sabe de onde veio, como surgiu, e que dali para frente seria o must, seria realmente a salvação da saúde. Do nome, né? Hospital Internacional dos Estivadores. Infelizmente, essa é a forma como a saúde continua sendo tratada. E é uma vergonha, em prejuízo da população, em detrimento de um trabalho, né? E o que acontece? Hoje estamos aqui ainda aguardando por um final feliz para o Hospital dos Estivadores? Não, para a população da região. Com verba do Estado, verba da Federação. Só com verba da cidade vai quebrar. Não tem como. Não tem como. E o prefeito, que é inteligente, não vai querer assumir. Eu acho que... Para fechar aqui a história, né, o prefeito Papa, ex-prefeito Papa,
adquiriu em 2011, né? Está aqui a 2011, Espaço isso Aberto, mesmo. Em 2011 adquiriu o hospital, cujo prédio poderia hoje já estar até funcionando por uma outra forma, aí, né, para iniciativa privada, não sei o que... Mas foi bom ter adquirido o prédio. Havia interesse. Adquiriu Ali, um patrimônio, lógico, né? lógico. O patrimônio pode fazer o que quiser, uma escola tal. O problema maior é a verba para manter isso, como a Ana falou, desse hospital, né? Eu acho que a necessidade de políticos, principalmente quem está na direção, administração de uma cidade, se despir das vaidades e assumir responsabilidade em conjunto e pedir. Falar chapéu na mão? Que seja, mas é em prol da população. Mas só 15% do imposto fica com o município. E o resto da federação então, muito ir difícil. buscar. Se tiver chapéu na mão, não tem Exatamente. como, né? Então, não tem como. Se não for pedir mesada, tu não consegue viver. Agora, lá, pô. nós conversamos com o Dr. Rubens Amaral recentemente aqui, né? E ele participando conosco do painel regional, aqui do painel regional mesmo, não do debates, né? O Rubens colocou uma coisa muito interessante, né? É preciso que figuras importantes da cidade, né? Vamos falar, importantes financeiramente também, né? E quem sabe o Hospital dos Estivadores, né, não fosse um momento ideal para isso, né? Que essas pessoas se unissem, né, para que se criasse aqui em Santos, né, um pronto atendimento de alto nível, de alto padrão, né? Porque o que nós estamos vivendo aqui na cidade, né, e consequentemente na região, é um momento de extrema preocupação, especialmente no que diz pronto-socorro e o primeiro atendimento, né, que as pessoas são obrigadas, às vezes, a conviver com médicos, com todo respeito, menos experientes, né, recém-formados e com diagnósticos, às vezes, duvidosos, né, os profissionais ainda um tanto inseguros, né, enfim, devia haver um investimento forte nisso, né. Eu acho que o prefeito podia até pilotar isso, seria muito interessante, o prefeito e o secretário de saúde, fundamentalmente o secretário de saúde, Marcos Calvo, né, foi diretor clínico da Santa Casa durante tantos anos, né, 10 anos aproximadamente, tem larga experiência nesse assunto, pilotar para que se consiga, né, ter em Santos um pronto-socorro, um pronto atendimento de primeiro nível, como a gente tem em São Paulo. Faz um descanso para os hospitais, né? Também porque não se sobrecarrega. Sobrecarrega. Né? Agora, uma coisa que Boturno, que a gente tem que ressaltar aqui rapidamente, é que essa eleição futura é muito importante para a região, né? Porque se a gente tiver candidato, os partidos têm que parar de lançar candidato, não sei o que do pastel, não sei o que tal. Por quê? Porque isso aí diminui a votação dos candidatos da Baixada. Então, quando sobe, eu fui para a Espanha, para Barcelona, mas tem que falar a verdade, que senão fica o programa Boco-Moco, né? O que acontece? Eu fui para Barcelona... Boco-Moco. Não é do Espaço Aberto. Fica o programa que não fala a verdade. Chegando, eu fui já para Barcelona e viajei com um empresário de grande porte aqui do Brasil. Ele falou, sabe qual é o problema de Santos? É que vocês têm poucos deputados, pouca representação. Então sobe um empresário da construção civil, que é um empresário que investe muito dinheiro em Santos, parabéns, e sobe 2, 3 deputados. Então a representação de vocês é fraca. A população pensa que é forte. Mas quando vai São José do Rio Preto, vai 15 políticos da região, mais 30 empresários de helicóptero. Chega a falar com o governador, chega 45 pessoas. Campinas, mesma coisa. São José, Taubaté, aquela região, mesma coisa e tal. Então, o que acontece? Vocês têm representação fraca. E tem um governador que gosta muito de vocês aqui. Mas vocês ficam, a turma do não. Tem o VLT, não vamos fazer. Então, em vez de falar, não, manda VLT, manda monorail, manda hospital, manda tudo que o senhor quiser mandar para cá. Nós ficamos ainda com esse negócio. Mas a linha do monorail... Então, o que acontece? Mesmo quem não concorda com o VLT, obrigado, governador, 1 milhão para a gente, manda mais. Queremos mais, hein? Queremos até a Ponta da Praia, queremos até Praia Grande, ou seja, tudo que vier é de bom grado, porque a nossa representatividade da Baixada é fraca, não pelos deputados, não. Thelma, Beto, Márcio França... Números, você está dizendo. O número é baixo. Quantidade é pequena. Vicente, né? Que toma posse agora, Luciano Batista, enfim, não por eles, mas são pouca quantidade e dificulta muito a negociação. Vem menos verba, né, Noemi, pra gente. Muito bem. Noemi vai responder isso daqui a pouquinho. A gente está em cima já estouramos o segundo bloco também. Vamos já para o intervalo, voltamos em instantes. Voltando, esse é o terceiro bloco aqui do painel regional. Estou conversando com a Noemi Macedo, jornalista, editora-chefe, proprietária aqui do Espaço Aberto, não é? E o nosso Eduardo Filete mais uma vez com a gente, o Filete que criou uma polêmica a respeito da nossa representatividade, né? A questão das verbas, de correr atrás de verbas, tanto no governo federal como no governo do Estado, né? Só lembrando, proporcionalmente, né?
a gente tem 4% do eleitorado do estado de São Paulo. Então, é natural que a Baixada Santista eleja de 2 a 3, quem sabe, com muita sorte, 4 federais. É natural isso, né? Quando nós temos 2, de 4 a 5 estaduais, né? Nós ficamos abaixo essa última legislatura, né, Noemi? Ficamos. O Filete disse uma coisa, próximo ano nós teremos eleição, essa eleição será muito importante para a região. Não, todas as eleições são importantes. É que o eleitorado, a população tem que mudar, porque toda eleição é importante. É nesse momento que a gente pode até mudar o nosso rumo, mudar o nosso destino. E é nesse exato momento que me preocupo. Por quê? Infelizmente, continuamos acompanhando o voto direcionado, o voto pela amizade, o voto em troca disso, o voto em troca daquilo. Enquanto não houver a conscientização, a evolução desse eleitorado de entender que vamos eleger aquele real representante, aquele que vai nos representar, a coisa não vai mudar. Só para ter o Samuel também da região do Vale do Ribeira e o Protógenes do Guarujá, né? Só para a gente falar de todos, para não ficar devendo aqui, né? Então, você vê, para uma região da proporção, do tamanho da Baixada Santista, nós temos o mínimo em termos de representatividade. Tivemos muito mais no passado? Lógico. Quer dizer, antes, quando era... Não vou dizer que era mais difícil votar, mas a propaganda era mais restrita. Hoje nós temos a rede social, que isso faz a mudança de uma hora para outra. E o Guarujá aumentou a população, Praia Grande aumentou a população. Todas as cidades da região. Santos estabilizou, né? Aumentou 1%, mas o resto tudo aumentou. Mas todas aumentaram. Então temos que ter mais representante, né? Exatamente. Então cabe à população, cabe ao eleitorado começar a valorizar o seu voto e a pensar na sua cidade. E também o partido, né? Às vezes o partido, por exemplo, lança 2 candidatos a estadual, que, por exemplo, no caso aquele ano que lançou o Banha com o De Rossi. Poxa, um erro, né? Se tivesse lançado o Banha sozinho ou o De Rossi, eles poderiam ser eleitos. Agora lança 2, divide voto. Então tem que pensar na estratégia. Não adianta lançar 4, 5 deputados estaduais, né? Quebra um pouco o esquema. Se de repente lançasse um só, teríamos um deputado a mais. Porque tem o famoso coeficiente eleitoral. Isso, muitas vezes as pessoas não mensuram essa situação. Então, às vezes, o cara é bem votado. Você precisa, né? exatamente. O cara tem 50 mil votos, 48 mil votos, ele precisava de 55, 56, né? E acaba não se elegendo, ou não se reelegendo. Né? A região perde representação. Isso é verdade. Eu vejo aqui no espaço do Espaço Aberto, né? Uma foto muito interessante aqui, o vereador Banha, do PMDB aqui de Santos, ladeado por mulheres, né? Ainda bem que a Fátima estava junto aqui na foto, viu? Fátima Banha aqui ao lado dele. Mulheres poderosas. Só vai puxar a orelha do Banha. Ao lado, Maria Lúcia Grande, Thelma de Souza, deputada estadual, né? E do outro lado, muito bem acompanhado, Márcia Rosa. Informa. E a prefeita Maria Antonieta, né? O Banha, cabelinho mais moderno agora, estilinho de cabelo curtinho, que a Fátima colocou lá no novo corte do Banha, né? Impôs ao vereador Banha, né? O novo modelo. Você pessoal do Filete aqui, né, Noemi? Mudando um pouquinho de pato para ganso, a avaliação deles sobre a criação aí dessa praça. A praça direcionada aí aos cachorros, né? Aqui na cidade de Santos, lá em frente ao Sesc. Veja bem. Bairro da Aparecida. Quando você faz um equipamento público numa praça, não vai contentar todo mundo. Os grandes países do mundo existem essas praças. Eu só acho que, como a própria coordenadora do Codevida falou, no começo vão existir problemas. Daquele cachorro que é bonzinho com os seres humanos, mas não gosta de outros cães, daquele cão que é nervosinho e tal. Então a gente tem que tomar cuidado, talvez colocar alguém da Codevida ou da Guarda Municipal, não sei quem vai tomar conta do equipamento, cabe ao secretário de Meio Ambiente aí decidir isso, já que dessa pasta do Meio Ambiente, né? Cabe ao Cassione decidir isso aí, eu acho que ele tem os pares dele para estudar.
para tomar conta, para fazer regras, né? Porque o cara vai chegar lá sem camisa, de chinelo, com o pitbull, solta. Então, no começo, acho que podem existir problemas. A parte de higienização é muito importante também. A parte de coleta de fezes, isso quem vai fazer, se é o proprietário, se vai ter alguém para fazer, para tomar conta, para mandar o proprietário fazer. Eu acho que tirando essa questão... Mas ali é para o animal ficar solto, é isso? É para o animal ficar solto. Eu levo minha cocker pequenininha e fica solta com o pitbull do outro? Vamos só para... Existe a praça toda. Tem regras. Local, mas existem umas regras. Mas para existir regras, tem que existir fiscalização. Nós estamos no Brasil, nós não estamos aqui na Suíça. Na Suíça. Então, nós temos que ter regras e tem que ter fiscalização. Se essa fiscalização for eficiente, eu acho que o projeto é ótimo. Se não for, vai dar problema. Muito bem. O que você viu lá, Noemi? Eu não estive na praça, não conheço. Eu também não conheço a praça. Só pelo projeto. Eu tenho o cachorro, você também tem. Tenho. O que eu acho interessante é que Santos, uma cidade condensada, a maioria das pessoas vivem com seus animais em apartamento e às vezes tem dificuldade de andar com eles na rua. Verdade. É preciso um local que tenha terra, matinho, é interessante, só que tem regras e elas precisam ser cumpridas. A necessidade de focinheira, a necessidade de um cadastro, a necessidade do proprietário estar com a guia. Nem todos podem ficar soltos. Cães vacinados. Exatamente. Então, tudo isso eu acho interessante, até porque hoje nós vivemos um momento de valorização da vida animal que, infelizmente, não é respeitado pela uma grande parcela da população. Então, eu acho que a praça, se ela for utilizada de acordo com as regras, eu acho um bem para a vida animal, para os proprietários, principalmente porque eles vivem em apartamento, a grande maioria. Mas tem que ter regras e fiscalização. Muito bem. Silvio do Rio Branco quer saber o seguinte: os veterinários não podem fazer uma campanha para a criação de uma lei mais severa para que não se maltrate os animais, o Eduardo Filetti? Já fizeram, Nós fazemos toda hora. Para ter uma delegacia aqui em Santos que seja especializada em animais, postamos, falamos que é crime e tudo. Só que, infelizmente, o delegado não tem poder de polícia. Ou seja, se está maltratando um cachorro numa casa, quando eu comecei aqui, eu ainda invadia, mas a gente não tinha tanta noção. Mas hoje em dia você não pode invadir domicílio, não pode fazer nada, porque você não é um delegado de polícia, que tem um mandato de juiz, enfim. Então a gente tem um limite. Mas eu acho que todo veterinário que gosta de animais faz campanha, vai em cima quando tem maltrato, enfim. A gente denuncia para a imprensa, a gente faz nosso trabalho sim. Uriel Vilas Boas diz assim: usando o Hospital dos Estivadores como exemplo, porque outros problemas não são discutidos da mesma forma? Qual a opinião de vocês, né? O Uriel propondo sempre as assembleias, as discussões, os debates profundos, né? Ele está certo, né? Em alguns aspectos. Agora, por outro lado, temos que agir também, né? Com rapidez em algumas coisas, né? Eu não sei que tipo de discussão o Uriel está propondo. O Espaço Aberto está sempre aberto, está mensalmente através do jornal impresso e diariamente através do online, discutindo, colocando à discussão os mais diversos temas. Eu acho que a sociedade precisa também se organizar e um tema muito, muito importante nesse momento é a questão da violência. Segurança Pública. Senira Laíde pergunta assim para a Noemi, fácil essa, né? Qual o prefeito que mais ajudou ou colaborou com o jornal Espaço Aberto? Meu amor... o prefeito não está aí para ajudar, é para colaborar. Exatamente. Né? Nenhum ajudou, nenhum colaborou. Nenhum também atrapalhou? Porque o jornal independe da administração. Colaborar? Do que ele poderia colaborar? Eu tenho que pagar os impostos, eu tenho que seguir as regras. Ele faz a parte dele. Entrevistas, né? Nos momentos necessários, talvez. Né? E olha que na atual conjuntura, o prefeito, aproveitando a oportunidade, ele está meio distante, viu? Como está difícil conversar com o prefeito. Nem entrevistas muito coletivas, complicado. Nem nada? Só você não, coletivo. Ou todo mundo se queixa disso? Olha, eu me preocupo com o espaço. Tá, mas é difícil. Às vezes você marca e você tem que esperar muito tempo. E aí, falando em colaboração, já me desculpe, eu seria ingrata se não mencionasse o falecido Oswaldo Justo, que por mais
que o espaço o criticasse, nós o criticávamos em termos de administração, em termos de colocações que não aceitávamos. Jornalisticamente, claro. Jornalisticamente, ele sempre diferenciou o trabalho, o relacionamento, e ele foi um dos nossos colaboradores, por incrível que pareça. Oswaldo Justo sabia diferenciar o lado dele político do lado pessoal. Do lado pessoal. Foi um colaborador. Noemi, nunca interferiu. Estamos em cima da hora aqui, eu quero agradecer a sua presença aqui, desejar a você sempre sucesso aí no Espaço Aberto, mais 26 anos venham pela frente, tá bom? Volte aqui com mais frequência. Filete, obrigado também mais uma vez por estar com a gente aqui, obrigado pela colaboração, obrigado a você que nos acompanhou, voltamos amanhã com o painel regional 10 da noite e 1h30 da tarde o painel Debates. Até amanhã.